Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor está lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo nos mostra o amor de Deus para com a humanidade, para com aqueles que estão sobre esta terra. Deus vai demonstrar este amor em toda a Bíblia. Provérbios 8,17 fala: Eu amo aos que me amam, e quem me ama, me acha, me encontra. No versículo 16 fala: Eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. Deus está dando uma condição para o homem e um horário para o homem buscar a Deus. Ele fala: aquele que me buscar pela madrugada vai me achar. Isso é amor de Deus. Deus marca um horário com o homem também lá em Lucas, no capítulo 11, do verso 5 em diante, que fala que o amigo importuno pedia pão. Ora, não vai dar pão porque é tarde, mas vai dar porque ele é importuno. Importunar é orar em tempo e fora de tempo diante de Deus. Deus, ele é amor, e ele quer ouvir a oração dos seus santos, seja pela madrugada ou durante o dia. Por isso que a Bíblia fala: orar em tempo e fora de tempo. Mas tu, ó Senhor, és compassível, és misericordioso, muito paciente e rico em amor, em fidelidade. Essas palavras são palavras do salmista Davi. É o reconhecimento do homem que Deus é fiel, que Deus é amor. É o reconhecimento que todo homem em nossa época teria que ter diante de Deus. Reconhecer que Deus é misericordioso. Reconhecer que Deus enviou o seu Filho amado, que foi crucificado e que vive entre nós em espírito através do seu Espírito Santo. Porque foi crucificado com Cristo. Nós também já somos inimigos de Satanás, fomos crucificados com Cristo. A partir do momento que nós pronunciamos o Senhor Jesus por amor, no mundo espiritual, aceitamos a Cristo e declaramos em palavras, a partir deste momento Satanás vira nosso inimigo. Porque Satanás, quando olha para um filho de Deus, ele já não vê mais o filho, mas ele vê o próprio Espírito do próprio Deus e ele fica contendendo contra a criatura do Senhor dos Exércitos, que somos nós. Assim, já não podemos viver mais nós, mas sim Cristo tem que viver em nós. A vida que agora vivo no corpo, eu tenho que viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. O livro de Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso de número 20, fala claramente isso, que Jesus se entregou por todos nós em espírito e em verdade. Nós temos que estar convencidos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem as hostes malignas, nem os dominadores, nem esse presente, nem o futuro que virá, nem qualquer outro poder das trevas, dos dominadores, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este amor, ele é incondicional. Deus já nos deu ele. Ele já separou toda a sua criação para o grande dia do juízo. Porque ele fala lá no livro de Efésios 1 que ele já nos escolheu antes mesmo do ventre da nossa mãe e já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então nós somos abençoados. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós temos este amor por Deus porque o Espírito Santo confirma esse amor pelas coisas de Deus. O teu amor é melhor do que a vida. O salmista Davi, ele declarava cada verso lindo diante de Deus. Por isso os lábios do salmista Davi exaltavam a Deus em tempo e fora de tempo. O salmista Davi era considerado o homem segundo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus. Ele falava, como Paulo falou, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, não se gloria, não se orgulha, não se maltrata,
não procura o seu próprio interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Difícil a gente viver um amor desta maneira se não for capacitado pelo Espírito de Deus. Amor é dom de Deus, então que o Espírito Santo nos dê amor para viver essas palavras, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Romanos capítulo 5 fala claramente, porque Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu ao nosso favor. Jesus Cristo é o nosso advogado. Porque nós éramos ainda pecadores e Ele nos aceitou primeiro. Com o nosso pecado, com as nossas mazelas, nos aceitou em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, com todos os nossos erros e defeitos. Por quê? Porque Jesus deposita toda a confiança em nós, que nós vamos nos buscar essa capacidade dia a dia, correr atrás das coisas do Espírito e chamar a Deus de amados. Chamar a Deus de Rei, de Senhor, porque Ele nos escreve, amado, assim vos escrevo a vocês um mandamento novo, mas não um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, no entanto, eu escrevo novamente, o qual é verdadeiro, que vocês têm que crer em Cristo, pois as trevas estão dissipando e já vem brilhando a verdadeira luz. Quando a luz resplandece em trevas, as trevas já não subsistem mais. Ora, se você coloca uma candeia com luz no escuro, vai haver luz nas trevas. Assim é os filhos de Deus. O sal tem que salgar, ele não pode ser insípido. A luz tem que iluminar, ela não pode ser uma luz apagada. Tem que aparecer. Então o Espírito que está em você, ele tem que abrir sua boca para que você dê testemunho de Deus na sua vida. Entendendo o amor de Deus, e só entende o amor de Deus quem conhece ao próprio Deus, quem paga preço diante de Deus. A justiça de Deus está nos corações dos retos e nos corações dos justos. Justiça de Deus é uma coisa adquirida dia a dia pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que dar graça a Deus porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Depois disso, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque destes dois depende toda a lei e os profetas. No entanto, o amor que Davi declarava pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, foi conhecido por toda a Judéia e agora por nós. Porque a lâmpada em Jerusalém era a palavra pregada pela boca de Davi. Porque Deus falou até mesmo para o próprio Davi que daria um sucessor para fortalecer com as mesmas palavras de Davi a Jerusalém e a toda a Judéia. Mas o amor deles, e nós lembramos de toda a aliança feita pelos nossos antepassados, o amor deles não é diferente dos dias de hoje. Nós também temos que ter esse amor dos antepassados, que o Senhor tirou, até mesmo pelo amor de Deus por aquela nação, tirou aquele povo do Egito. Isso é amor. Deus se lembrou do choro do povo. Se lembrou que era Deus dele e que era o seu Senhor. Então bendito seja Deus também nos nossos dias. O nosso Deus tem que se agradar de nós. Tem que se agradar desde o seu trono. Das alturas, ele tem que entender que sobre a terra ainda existem homens e mulheres que adoram a ele em espírito e em verdade. Mas essas coisas procedem do coração. Então Deus vai sondar o coração do homem para ver se realmente ele ama a Deus em espírito e em verdade. Porque o Senhor é eterno, ele é espírito. O Senhor é o Senhor de Israel.
E ele se fez rei, e ele mantém a justiça no nosso meio. Deus, ele é amor, mas ele, sobretudo, é fogo consumidor. Ele primeiro sonda. Quando alguém chega na presença de Deus para orar a Deus, eu creio que o mundo espiritual fica atento para entender se Deus vai responder ou não. Porque quando um homem chega diante de Deus, Deus sonda o coração. E segundo o coração, Deus vai responder ou não. Além disso, pelo amor ao templo de Deus, Deus sonda se aquele que está entrando na casa do Senhor é digno de receber as bênçãos do altar. Não é só entrar na casa do Senhor, já tem que entrar para conserto, já tem que entrar para reverenciar, não o pastor, mas o altar da casa de Deus. E Deus entrega até mesmo as riquezas deste mundo, porque dele é o ouro, dele é a prata. O templo de Deus é o canal de bênção, porque a palavra do Senhor diz que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Dependendo da terra, de quem é o pastor, de quem é o sacerdote, de quem tem discernimento ou não em cima do altar, esse direito vai aparecer para o povo. Além de tudo, ele já tem nos dado o seu santo templo para nós adorarmos a ele em espírito e em verdade. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. E ele está no nosso meio. Ele é poderoso para salvar. E ele regozija em você, dependendo dos seus esforços, dependendo do que você está fazendo na presença dele. Com o seu amor, ele renovará e regozijará em você os brados da alegria que sai do seu coração. Então Deus, ele vai se alegrar em você se você estiver alegre de ir à casa do Senhor. O salmista Davi falou: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor é precioso. O amor dele é grandioso. E Deus conhece os homens. E Deus encontra a cada homem e refugia a cada homem na sombra das suas asas. E quando falo de homem e de mulher. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor tem feito, tanto nos dias de hoje, como pelas Escrituras Sagradas. O que está escrito é verdade, porque a palavra do Senhor não muda. O seu Deus fez todas essas coisas a todas essas nações, por amor de nós nos dias de hoje, para que essa história fosse contada para nós. Foi o Senhor, o nosso Deus, que lutou por nós. O Senhor está à nossa frente, e Ele quebra todo grilhão, e Ele arrebenta toda a muralha. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo seu sangue, pelo seu amor, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, mas pela graça de Deus nós fomos salvos. No templo de Deus, do nosso Deus, nós meditamos com um amor leal, com um amor real, para dar vazão e mostrar o nosso amor para com Deus. Assim como Ele nos ama, nós também temos que amar a Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho amado, o seu unigênito, o único. Ele perguntou: a quem enviarei? E o Senhor Jesus falou: envia a mim. Para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, porque através do nome de Jesus nós se achegamos a Deus, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não existe outro caminho para se achegar a Deus se não for Cristo. E Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em que temos amado a Deus. Nós não amamos a Deus como Ele nos ama. Mas nós temos que ter essa reverência de chegar diante de Deus e começar a mostrar amor pela casa de Deus, pela obra do Senhor, pela sua pregação, pela sua palavra. E aí Deus vai nos honrar em tempo e fora de tempo. Mas Ele nos amou e nos enviou a pregar o Evangelho a toda criatura. O amor de Deus também é propagado, não deve ficar só para você. Você tem que falar do amor de Deus para as pessoas. Nós temos que ser a propiciação da pregação do Evangelho para que este povo venha se arrepender. Visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, pregando a palavra de Deus a toda criatura, em nome do Senhor Jesus, capacitado pelo Espírito Santo. Vamos amar. Amar
não é falar que ama. Amar é gestos solidários, de comunhão, de abraços. Amar não é andar com o escarnecedor. Amar é até mesmo se separar daquele que blasfema contra o nome de Deus. É mostrar para Deus que você não anda mais na roda dos escarnecedores e nem medita com eles. E nem fica indo com ele para certos lugares, sendo que o nome de Deus está sendo blasfemado pela boca desse que não crê em Deus. Não lança pérolas aos porcos. Quem não quer saber de Deus, deixa Deus julgar a vida dele. Você não tem que ficar pregando o evangelho para quem não quer ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser lançada para qualquer um. Quando você lança a primeira palavra e a pessoa começa a ouvir, essa aí é terra fértil. Essa é uma pessoa que você tem que plantar a semente. Mas você vai plantar, outro vai regar, e Cristo vai dar o crescimento, e essa vida vai estar na videira daqui a pouco. Em nome do Senhor Jesus, entenda esta palavra. Pelo poder do nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Ame as coisas de Deus, ame o próprio Deus, ame pregar o evangelho de Deus. Pelo poder do nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um excelente dia. Que Deus venha manifestar poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Aleluia.